mais 15,9 bilhões de FGO, que nós dizemos, na verdade, pela primeira vez, 3 milhões e 200 mil contribuintes, pequenas empresas ou pequenas pessoas jurídicas, que sempre pagaram o simples, sempre recolheram impostos, sempre foram chamados para a Receita para contribuir, dessa vez estão sendo chamados pela Receita para receberem até 30% do faturamento médio mensal dos últimos 12 meses. Vão tomar um susto, ser chamado pela Receita, falando assim, olha, eu tenho dinheiro para você aqui, para o seu capital de giro, para você aguentar essa crise, enquanto está todo mundo trancado em casa. Então, 3 milhões e 200 mil microempresários vão ser chamados, são 15,9 bilhões para eles, também está saindo agora essa semana, mais 20 bilhões do FGI, que alavancados pelo sistema bancário, pode chegar a 100 bilhões, também para o pequeno e médio. Tudo isso em reação ao pedido da sociedade que o dinheiro não estava chegando na ponta. Se não está chegando na ponta, nós vamos empurrar mais até chegar. Então, quando você soma isso tudo, dá quase 1 trilhão, são 900 bilhões de recursos que estão aí. Agora, o mais importante são os próximos passos, e o presidente também já determinou quais serão esses próximos passos. O presidente já lançou e comunicou isso, que por 2 meses nós vamos estender o auxílio emergencial. Nós estamos num nível de emergência total, a 600. Nós vamos começar agora uma aterrissagem com uma unificação de vários programas sociais e o lançamento de um Renda Brasil, que o presidente vai lançar, porque aprendemos também, durante toda essa crise, que havia 38 milhões de brasileiros invisíveis e que também merecem ser incluídos no mercado de trabalho. Vamos lançar um programa verde e amarelo, que o presidente, durante a campanha, já tinha dito, há regimes onde tem muitos direitos e pouquíssimos empregos. E há 40 milhões de brasileiros andando pelas ruas sem carteira assinada. Só que agora nós sabemos quem eles são. Nós digitalizamos e temos o endereço de cada um. E nós vamos formalizar esse pessoal todo, porque eles são brasileiros como todo mundo e eles eram invisíveis. Então, nós vamos estar lançando isso daqui a pouco. Tínhamos incluído também, antes, 1.200.000 famílias no Bolsa Família, exatamente porque entre essa dúvida de fraude ou não, existe sempre um processo criterioso para conceder, e existe uma fila de 1.200.000 brasileiros desassistidos, e nós imediatamente preferimos errar pelo excesso. Bota todo mundo para dentro, depois a gente vê se tem fraude, em vez de ir apurando se tinha fraude para conceder o Bolsa Família. 1.200.000 famílias incluídas em 24 horas no programa. Os governadores vieram, de novo, conversar com o presidente, mesmo depois de nós já termos concedido isso, e, de novo, demos mais 60 bilhões para estados e municípios, mais a rolagem automática de dívida com bancos públicos. Havia também, no mercado formal, a importância de preservarmos empregos. Nas últimas 6, 7 semanas, nos Estados Unidos, foram destruídos 32 milhões de empregos no mercado formal, e no Brasil foram preservados, registrados, cadastrados, a manutenção de 10 milhões de trabalhadores, graças ao programa que chamamos de BEM, os benefícios emergenciais. A empresa negocia, renegocia o salário, e o governo entra bancando a diferença, pagando uma parte da diferença, de forma que a empresa, em vez de demitir, ela reduz um pouco o salário e o governo suplementa. Chamamos até de um programa de suplementação de salários. Foi muito bem sucedido esse programa, e com esses 150 bilhões, por um lado, para o auxílio emergencial, e mais 50 bilhões por outro, para manutenção de emprego, já chegamos, então, a 700 bilhões de reais, lançando uma camada de proteção para salvar vidas e preservar empregos. Até esse momento, nós já éramos, do ponto de vista de esforço fiscal, o país emergente com o maior número de gastos, o maior volume de gastos para combate ao coronavírus. Nós gastamos 2 vezes a média dos países emergentes e nós gastamos 10% acima da média dos países avançados. Enquanto estavam dizendo aqui que o Brasil não fazia nada contra a crise. Nós estamos gastando o dobro dos emergentes, 10% acima da média dos avançados, e sendo criticados porque não estávamos fazendo nada. Então, o Brasil já tinha gasto, a essa altura, 880 bilhões, e aí lançamos as camadas de crédito também, como primeiras reduções de compulsório
apesar de nós aumentarmos o crédito, em geral, o crédito estava subindo bastante. Os bancos privados aumentando o crédito, até um pouco mais que os bancos públicos, apesar de todas as críticas. Daí aquela expressão que eu usei para o nosso Banco do Brasil, na ocasião, porque os bancos privados estavam expandindo até mais do que os bancos públicos, o que não é aceitável. E nós fizemos alguns reparos aos programas de crédito também, por uma razão muito simples. Porque, apesar de nós aumentarmos muito o crédito na economia, a verdade é que a necessidade de capital de giro, com a interrupção dos negócios e o isolamento, quadruplicou, quintuplicou. O Brasil todo estava sendo asfixiado por falta de capital de giro. Então, por mais que subisse o crédito, não era ainda o suficiente. Então, lançamos mais camadas de crédito. Essa semana mesmo vamos estar anunciando, o presidente do Banco Central vai anunciar o aperfeiçoamento de vários programas, passamos 2, 3 semanas trabalhando intensamente, e ele vai lançar novos programas, da mesma forma a Caixa Econômica, da mesma forma o BNDE e o Banco do Brasil. Então, vem aí mais 36 bilhões, já existiam 36 bilhões do folha de pagamentos, não estavam funcionando, os canais estavam entupidos, nós estamos desentupindo, o presidente do Banco Central vai anunciar isso essa semana, como é que nós vamos desentupir isso. Já tínhamos, então, totalizado 700 bilhões de gastos. Imediatamente após, fizemos a articulação com estados e municípios. Já tínhamos mandado, antes desse acordo agora, recentemente celebrado com estados e municípios, 50 bilhões para estados e municípios. O presidente sempre disse que o dinheiro tem que ir para a ponta, para onde o povo está. Isso estava totalmente compatível com o nosso programa de Mais Brasil, com o nosso programa de fortalecimento do Pacto Federativo. Então, nós já tínhamos colocado aí quase 50 bilhões em estados e municípios. 10 bilhões foi uma transferência imediata, fundo a fundo, Fundo Nacional de Saúde, para os fundos estaduais e municipais, imediatamente. 8 bilhões, na verdade. Depois, 2 bilhões para o Sistema Único de Assistência Social, totalizando 10 bilhões. Mais 16 bilhões de fundo de participação de estados e municípios. Ou seja, apesar da nossa receita cair, nós garantimos a mesma transferência que fizemos o ano passado para estados e municípios. Então, o que fizemos imediatamente, primeiro movimento, Banco Central reduzindo compulsórios, 200 bilhões. Logo em seguida, Caixa Econômica Federal anuncia linhas de crédito 100 bilhões. BNDES anuncia linhas de crédito 50 bilhões. São 350 bilhões nas primeiras semanas de linhas de crédito em bancos públicos oficiais e redução de compulsório para os bancos privados. Imediatamente, atenção para os idosos e mais vulneráveis. 150 bilhões em antecipação de benefícios a pensionistas e aposentados, assim como diferimento também de recolhimento de Simples e de FGTS para as pequenas empresas. Então, imediatamente atacamos com o espaço, ainda no espaço infraconstitucional, como ajudar pequenas e médias empresas, diferindo impostos e antecipando recursos para os idosos e os mais vulneráveis.